Nós agora vamos aprender a fazer o laço que eles chamam de floricultura ou laço bola, através do aparelhinho que chama-se Laço Fácil da Progresso. O próprio nome está falando laço fácil, ou seja, é uma maneira muito simples de fazer esse laço, de vários tamanhos e vários tipos de laços. Vocês podem observar que esse aparelho na base ele tem vários orifícios. Isso significa o quê? Que à medida que vocês colocam os pinos, vocês terão um tamanho de laço. Por exemplo, no 1 e no 6, porque é numerado a base, tá vendo? No 1 e no 6, vocês terão um tamanho de laço. No 5 e no 0, outro tamanho de laço. E assim sucessivamente. Vocês só terão que ter a preocupação de trabalharem com uma fita compatível com a largura do laço, com o tamanho do laço que vocês querem. Então, nós vamos agora fazer o laço, como disse, de floricultura. Eu vou colocar 2 pinos no centro do aparelho, que é o 0 e o 2. Coloco os 2 pinos e coloco 2 pinos aonde eu quero o tamanho do laço. No 4 e no 6. Eu quero este tamanho de laço. Vou precisar também de uma fita ou um sutache ou um rabo de gato, que são esses cordonês, para amarrar esse laço. Vou medir na base, olha, um pouquinho mais de cada lado e vou cortar. Os demais trabalhos, nós não cortamos a fita em hipótese alguma. Eis o motivo pela qual o laço é econômico. O laço que nós fazemos, ele é extremamente econômico porque não há desperdício de fita. Então, olha aqui, eu coloquei em diagonal, percebem? No centro do aparelho, no 0 e no 2. Vou pegar a fita e vou diminuir o volume da fita. Eu não corto absolutamente nada. Diminuo o volume da fita de que maneira? Torcendo, olha, torci. E vou encaixar aqui no centro. Então, ele vai ficar desta maneira que vocês estão vendo aqui. Vou trabalhar apenas com um lado. Aonde tem a ponta da fita, ela permanece no local. Vou trabalhar no sentido oposto. Tanto faz eu dar a volta assim no pino, como assim, ó, ao contrário. Fica à vontade de quem estiver fazendo. Eu prefiro mais assim, acho mais fácil para eu trabalhar. Então, olha, dou a volta em um pino, entro no meio. Vou entrar no meio e vou fazer o quê? Vou diminuir o volume da fita, ou seja, eu vou torcer a fita. Olha, torci uma vez e vou torcer a segunda. Nas fitas mais duras, vocês poderão simplesmente, mais engomadas também, poderão dar uma torcida só. Essa, como ela é mais flexível, eu dei 2 torcidas. Seguro aqui deste lado e vou para o lado oposto, fazendo a mesma coisa, olha aqui. A mesma coisa que eu fiz deste lado. Do meio para um lado eu trabalho de uma maneira e do meio para o outro lado eu trabalho da mesma maneira. Então os movimentos são repetitivos. Vou entrar na frente novamente, no meio do aparelho, aí eu vou dar mais 1 ou 2 voltas. Eu dei uma volta agora. Novamente envolvo o pino da lateral, entro no meio e vou dar uma volta ou 2 voltas. Lembrando que esse movimento repetitivo, ele é feito tanto do lado esquerdo como do lado direito. Aqui novamente, entro no meio. Todas as vezes que eu entrar no meio para fazer esse trabalho, há necessidade de que eu torça a fita. Por quê? Quando esse trabalho é feito manualmente, esse laço é feito manualmente, nós cortamos a fita para diminuirmos a largura, o tamanho dela, na sua largura, para facilitar depois arrumar
fazer o movimento para arrumar. Só que no laço fácil, nós não precisamos cortar absolutamente nada. Isso faz com que nós, ao terminarmos, se não gostarmos do laço, nós temos a possibilidade de desmanchá-lo, ficando com a fita novamente inteirinha, sem corte nenhum. Portanto, o principal, sem desperdício de fita. Vocês estão percebendo que eu envolvo de um lado, faço a mesma coisa do lado oposto. Torço, todas as vezes que eu entrar no meio, eu torço. E encaixo no meio. Então, aí vocês vão dar tantas voltas quantas vocês acharem necessárias. Pode ser um laço mais simplesinho, com 4 voltas, ou um mais cheio, com 6, e assim com 8, como vocês desejarem. Lembrando que a mesma coisa que se faz do meio para o lado esquerdo é feito do meio para o lado direito. E todas as vezes que entrarmos no meio, há necessidade de torcermos a fita. Não envolvemos o pino do meio, tá vendo? Olha, ele tá livre, tá à vista, não é envolvido em momento nenhum com a fita. Ele só serve para ser encaixado a fita entre esses 2 pinos. Então, olha, vou torcer novamente. Suponhamos que eu esteja distraída e não sei quantas voltas eu dei. Portanto, eu não sei se eu tenho mais laçadas de um lado e menos do outro lado. Como eu vou descobrir isto? Olha aqui, quando as 2 pernas da fita ficarem do mesmo lado. Então, significa que deste lado tem uma laçada a mais e este lado tem uma laçada a menos. Mas isso não significa que vocês não podem deixar assim. Porque às vezes vocês estão simplesmente com um pedaço de fita e querem aproveitá-lo, tá certo? Pode sim, pode deixar assim. Agora, para vocês terem a certeza que as 2 pontas estão certinhas, os 2 lados estão certinhos, as 2 pontas ficam uma de um lado, outra do outro. Então, agora, aquele sotache que está lá embaixo, olha aqui, ó, certo? E lá na frente, ó, eu vou amarrar a fita. Como eu disse a princípio, nós não cortamos absolutamente nada. Entro aqui no meio, entre o 0 e 2, e amarro a fita, para diminuir ainda mais o seu volume, tá certo? Olha aqui, suspendo um pouquinho e ajusto bem este nó, tá? Olha, ajusto bem o nó. Um nó só é o suficiente, não há necessidade de mais nós. Agora eu vou tirar e vou arrumar. Bem, olha aqui como fica. Fica assim. Parece confuso, mas não é. Então, agora eu vou cortar, né? Eu posso até cortar lá no aparelho. Mas, ó, vou cortar as pontas. Mas se vocês estiverem trabalhando e não tem certeza que é o tamanho, não cortem, tá? Eu cortei porque é o tamanho para fazer a demonstração que vocês precisam. Então, eu vou de um lado, segurando sempre no meio, para não escorregar a fita de um lado para o outro, e vou arrumá-la. Então, olha, eu trago uma parte para cima, uma laçada para cima, a outra laçada eu vou para baixo, deixando arredondado, diferente dos demais laços que a gente deixa nesse sentido assim. Esse laço bola, nós deixamos ele assim, arredondado, olha aqui, formando como se fosse anéis, certo? Novamente, olha, eu venho um para cima e o outro para baixo. E assim eu vou arrumando todas as partes do laço. Uma para cima, outra para baixo. Percebem como é fácil fazer com o laço fácil da Progresso, o laço de floricultura?
e sem desperdício, porque o que que acontece? Quando vocês não quiserem mais, eu vou segurar atrás para poder arrumar aqui para vocês verem. Quando vocês não quiserem mais, ou se errarem, ou se não é aquilo que querem fazer, é só desmanchar esse nó do meio que vocês terão com tranquilidade a fita que vocês utilizaram, sem desperdício nenhum. Tá aqui, um para cima, outro para baixo, e assim nós estamos com o nosso laço bola. Aqui, olha, para amarrarmos, se for uma caixa, onde a gente quiser aplicar o laço, nós só amarramos. Só amarrar aqui atrás, ó. Tá bem? E assim. Vocês poderão, inclusive, também trabalharem com 2 fitas, fazendo o laço com 2 tipos de fita coloridas de uma maneira diferenciada. Tá aqui, ó. Olha o pedacinho de fita que eu desperdicei, né? Então, vocês podem observar que ele é extremamente econômico. É uma maneira muito fácil de ser feito. Você brinca de fazer o laço. Aqui o laço de floricultura de vocês.